Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Fico feliz de estar aqui entre os irmãos. E muito feliz por ver um jovem, um adolescente de pouca idade vir aqui à frente e, coincidência ou não, ou Jesuscidência, mas o garoto leu o mesmo versículo que vamos fazer a meditação essa noite, que por coincidência é o tema do nosso culto. Jeremias capítulo 29, versículo 13, resiste, e nós já lemos aqui, que o Senhor deseja que o busquemos e promete que iremos o encontrar quando o buscarmos de todo o coração. Eu desejo que esse jovem, ele cresça firmado nessa palavra, que os seus pais o oriente, o ensine, o corrija, e que ele entenda que mesmo desejando servir a Deus, é natural que na vida a gente nem sempre caminha na direção correta. E é por isso que temos nossos pais para nos corrigir, a palavra de Deus para nos orientar. Então que você, jovem, cresça firme nesse propósito, que certamente Deus vai lhe abençoar muito. Eu fico feliz de estar aqui. Eu e minha esposa já moramos em alguns estados do Brasil. Temos como estado de origem a Bahia, somos de Salvador, tanto eu quanto ela e nossa filha. O último estado que moramos foi o Rio de Janeiro, e desde o ano passado estamos aqui em Boa Vista. Trabalho junto com o irmão Leandro ali no BEC, onde resido também na vila dentro do BEC, e estamos aqui para dar glória a Deus. Eu peço aos irmãos que se mantenham em oração, para que o Senhor possa nos usar essa noite, e assim possamos distribuir para os irmãos o alimento espiritual que vem exclusivamente da palavra de Deus. Eu poderia contar para os irmãos acerca do cenário político atual, falar da economia, da geografia, da história, mas nada disso seria suficiente para alimentar nossas almas. Eu os convido a novamente abrir o texto que já foi lido, de Jeremias capítulo 29, versículos de 10 a 13, onde encontra-se registrado que o Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me clamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Essa é a palavra que o Senhor reservou para nós na noite de hoje. E quando nós lemos esse texto, nós encontramos que é forte a expressão do buscar. E muitas vezes nós até vamos até a igreja com o propósito de buscar. Mas o buscar, na própria origem da palavra, denota algo que exige uma atividade, exige um esforço. Se consultarmos o dicionário, vamos perceber que buscar significa esforçar-se por encontrar alguma coisa. Então, se eu e você desejar buscar alguma coisa, o primeiro passo é se esforçar. Ninguém pode dizer que está buscando alguma coisa se não está se esforçando por encontrar essa coisa. Então se esforce desde já para encontrar aquilo que você deseja. Mas nós precisamos, antes de tudo, entender o que eu estou buscando. O que eu quero encontrar. Quando eu era criança, o que eu buscava era um dia ter muito dinheiro para poder ir na Bomboniere e comprar salgadinhos, picolés, gomas e diversos outros itens saborosos que para uma criança representa tudo de bom. E muitas vezes
algumas pessoas, mesmo com o passar do tempo, com o avançar da idade, continuam buscando coisas que nós, quando éramos crianças, achávamos que era tudo para nós, e depois que nós nos tornamos adultos, percebemos que aquilo não é tão de grande valor assim. Muita gente se torna adulto e continua buscando coisas que para um adulto são inúteis e desprezíveis. Se hoje você saindo pela rua perdesse uma moeda de 5 centavos, o quanto que você choraria por isso? Para uma criança, talvez isso seja um sofrimento muito grande, a moedinha que ganhou do pai, a moeda que ganhou da mãe, do trabalho que ajudou em casa. Para nós adultos, talvez essa moeda de 5 centavos já não faça tanta diferença assim. Nós crescemos e quando atingimos a maturidade, percebemos que determinadas coisas já não possuem o mesmo valor daquilo de quando nós éramos meninos. É por isso que o apóstolo Paulo disse que quando era menino, andava com o menino, pensava com o menino, discorria com o menino. Mas agora que ele cresce, que ele cresceu, já não faz as coisas de menino. Buscar ao Senhor exige percebermos o quanto é importante aquilo que estamos buscando. Tem pessoas que chegam ao ponto até de tirar a própria vida porque estão buscando alguma coisa e não encontraram aquilo. Porque desejam muito possuir algo e ainda não conseguiram tomar posse. Talvez essa mesma pessoa, se olhasse com um olhar de maturidade, veria que aquilo que ela tanto busca, que tira a sua paz, que a angustia, que a deixa ansiosa, não é tão importante assim para a sua vida. Então nós percebemos que é fundamental, como servo do Senhor, nós identificarmos o que precisamos buscar. A Bíblia conta lá no livro de Lucas, no capítulo 15, que um dia uma mulher, ela tinha 10 moedas e perdeu uma das 10 moedas. Aquela moeda, a dracma, naquele momento, naquela época, naquele período, representava para ela algo do tipo um dia de trabalho. O que nos dias de hoje seria algo em torno de, sei lá, R$50, R$100, a depender da atividade profissional que se exerça. Então, para aquela mulher que só possuía 10 moedas, é como se ela tivesse R$500 e de repente ela perde R$50. Realmente, para uma família simples, para uma família pobre, aquilo fazia muita falta para ela. Então ela se coloca na posição de alguém que vai buscar algo que era muito fundamental para a sua vida. E a Bíblia diz que ela limpa, ela varre, ela faz de tudo para que conseguisse encontrar a moeda que era tão importante para a sua vida. Quando nós pensamos em moeda, isso nos faz lembrar as riquezas do mundo, isso nos faz lembrar os tesouros da terra. E acerca disso, Jesus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo 21 de Mateus, ele nos alerta que nós não podemos estar preocupados em ajuntar tesouros nos céus. Tem gente que busca ter riquezas, tem gente que faz campanhas de oração, ora e busca a Deus, porque ele deseja, ele sonha e almeja, mas o conselho de Deus é que nós ajuntemos tesouro no céu, onde a traça não come, onde o cupim não corrói. E ele destaca no versículo 21, que isso é fundamental, porque aonde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Nós vamos buscar aquilo que o nosso coração está apegado. E daí já cabe a primeira reflexão: o que temos buscado? Quais são os motivos que nos levam a estar na casa de Deus? As igrejas hoje em dia, inclusive, estão até buscando se adaptar a essas novas necessidades das pessoas. Graças a Deus eu cresci no Evangelho, e quando criança eu lembro que nós íamos para a igreja com o único objetivo de buscar a presença de Deus. Iríamos para o culto que era o chamado culto de adoração a Deus. Mas hoje em dia, algumas pessoas estão sentindo uma necessidade muito profunda de buscar a Deus no culto da prosperidade, no culto do casamento, no culto das finanças, no culto da saúde.
E cada um tem colocado essas situações e partes da vida como alvo para o qual elas estão buscando. Talvez isso são coisas até que realmente necessitamos, que precisamos, porém, Deus essa noite nos desperta para entendermos quem somos no mundo, quem somos no universo, qual a nossa relação com Deus, qual o nosso papel no mundo espiritual. E quando paramos para refletir sobre isso, nós vamos perceber que muitas vezes não se sabe o que realmente temos necessidade de buscar. Deus, quando estava tirando o povo do Egito, fez milagres, fez maravilhas. Enquanto Deus mandava as pragas e protegia o povo de Israel, o povo estava feliz, contente, adorando a Deus. Depois da 10ª praga, o Senhor tira o povo do Egito e o povo sai vitorioso, contente. De repente se depara com o Mar Vermelho, que é a primeira prova, e eles começam a ficar desesperados. Ainda assim o Senhor manda a vitória e abre o Mar Vermelho, e eles passam a pés enxutos. Mas lá do outro lado, quando acaba o culto da vitória, quando acaba a festa da bênção, quando acaba o culto da prosperidade e que o povo começa a andar no deserto, eles esqueceram do Deus ao qual eles serviam. Diante do primeiro obstáculo, que foi a falta de água, o povo esquece completamente dos milagres de Deus e começa a murmurar. O povo começa a reclamar que não tinha água de qualidade. Isso mostra que era necessário que eles passassem pelo deserto, justamente porque precisavam aprender qual é o real motivo da nossa busca. O que temos que buscar? Não era a água, não era o pão, não era a vitória sobre a guerra, mas a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que o Senhor colocou a nação de Israel no deserto para os provar, para os testar, para os humilhar e para compreender o que estava no coração de cada um deles. Ao passar pelo deserto, o povo parou e percebeu quem realmente Deus é. O Deus poderoso, o Deus que os livra de Faraó, e o quanto eles eram pequenos diante daquele mundo frágil, o tanto que eles eram carentes da misericórdia e da graça de Deus. Durante 40 anos, um processo de humilhação, para no final o Senhor olhar para uma nação realmente transformada e dizer: agora vocês estão prontos para entrar na terra prometida. Muitas vezes é necessário que o Senhor nos faça passar por verdadeiros desertos, para que aprendamos de fato a buscá-lo, a viver uma vida de experiência profunda com Ele, para de verdade o encontrarmos. E não somente encontrarmos as bênçãos que Ele pode nos dar, mas encontrarmos de fato o que Ele tem de melhor reservado para a gente, que é um relacionamento contínuo e diário com Ele. Porque aqueles que não passaram, aqueles que não vivenciaram o processo de experimentar de verdade quem Deus é em suas vidas, de entender o quanto nós somos pequenos, ele continua vivendo como as crianças. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, a Bíblia registra que algumas pessoas pedem e não recebem, porque pedem esmal, pedem pensando em aproveitar nos deleites dessa vida, pedem com a mente limitada, como uma criança que pede intensamente um sorvete que daqui a pouco tempo se derrete e vai embora, por aquele que pede um algodão doce, que passa um tempo e já não serve para nada, a criancinha que pede uma bola de assoprar, que encosta na grama e estoura, ou depois de algum tempo se murcha. Muitas vezes, nós adultos, continuamos vivendo com Deus como crentes, e ainda assim pedindo coisas tais como essas que são costumeiras de criança. E é por isso que Jesus diz que pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir, porque não sabemos o que de fato é importante para a nossa vida. Muitas vezes nós até limitamos as nossas petições a Deus
para aquilo que diz respeito unicamente para a nossa vida momentânea. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, versículo 19, ele diz que se nós esperarmos em Cristo somente nas coisas desta vida, seríamos dos mais miseráveis dos homens da terra. E muitas vezes, se formos parar para analisar quais são as nossas preocupações, quais são as nossas ansiedades, quais são os motivos que nos fazem orar, quais são as causas das nossas petições, quais são os objetivos dos nossos jejuns, iremos perceber que a maioria deles dizem respeito a coisas exclusivas dessa vida. Quantas pessoas se sacrificam e oram e buscam a Deus e jejuam, porque falam assim: Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero casar, eu quero uma empresa, eu quero. E tudo isso, apesar de serem coisas importantes e úteis para a nossa vida, elas são coisas que limitam-se, restringem-se ao período em que vivemos aqui na terra. Certamente Deus, ao olhar para tudo isso, Ele pode até nos abençoar, nos recompensar, pelo esforço que estamos tendo em acreditar que Ele é poderoso para nos recompensar, mas ao mesmo tempo, é aquele olhar triste de um pai, que olha para um filho que está chegando na adolescência, na juventude, e o garoto de 18 anos chega para o pai e fala: pai, eu quero te pedir um presente de aniversário. E o pai fala: filho, o que é que você quer? O filho fala assim: pai, eu quero um algodão doce, eu quero uma balinha de 5 centavos. O pai, como é amoroso, certamente ele vai premiar o filho com isso, mas dentro de si ele vai dizer: nossa, meu filho já está ficando de maior, e ele ainda se limita a pedir as coisas de criança. Por que ele não me pede para entrar no cursinho pré-vestibular? Por que ele não me pede para aprender a dirigir, para tirar uma carteira de habilitação? Por que ele não me pede para fazer uma viagem cultural, para comprar um livro, para participar de um curso profissionalizante? Ele ainda está limitado a pedir coisas de criança. Muitas vezes, nós passamos os anos e continuamos caindo no erro de pedir coisas de meninos. E aí Jesus, ainda no Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo 33, ele mostra as diversas necessidades da vida. Nós temos necessidade, sim, de comer uma sobremesa, temos necessidade de se alimentar, de se vestir, mas Jesus destaca no versículo 3, que precisamos buscar primeiro, com prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas essas necessidades, elas nos serão acrescentadas. A igreja precisa entender qual que é o propósito de Deus para nossas vidas. Que adianta termos todos os bens, todas as necessidades supridas, se não temos o principal, que é o reino de Deus dentro de nós. O que Jesus nos garante nesse texto é que, tendo o reino de Deus em nossas vidas, nós não ficaremos sem as outras coisas. Essas coisas, elas vão nos ser acrescentadas automaticamente. Essas coisas nos virão com maior facilidade. Essas coisas serão conquistadas com muito mais tranquilidade, pois teremos a confiança que temos um Deus que vai nos responder. Se temos necessidades profissionais, crendo em Deus, Ele vai nos fazer superar essas necessidades. Se estamos doentes, crendo em Deus, Ele vai nos enviar a cura. Mas é fundamental que cada crente reorganize as suas prioridades para entendermos o que estamos de fato buscando. O que em essência queremos encontrar hoje. E aí no capítulo 11, versículo 6 da carta aos Hebreus, a Bíblia destaca que há uma condição para aqueles que desejam se aproximar de Deus. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aquele que deseja buscar a Deus precisa, com um ato de fé, ter consciência que Deus existe, ainda que Deus nunca se materializou em nossas vistas. Essa era uma grande dificuldade para o povo de Deus no Antigo Testamento.
Moisés sobe para o monte para falar com Deus. E depois de muitos dias lá no monte, o povo sente falta da presença de Deus e resolve copiar o costume dos incrédulos. E assim recolhem-se ouro, pedras, joias daquela população e se constrói um bezerro de ouro, de forma que ao se olhar para aquilo, se imaginava que era a representação de Deus e se adoraria aquilo como se estivesse adorando a Deus. Infelizmente, muita gente só consegue adorar a Deus se estiver olhando para um objeto, se estiver contemplando uma imagem. E é exatamente que o Senhor vai na contramão nesse texto, quando ele diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Ainda que não tenhamos visto, precisamos ter fé. Fé é o fundamento das coisas que cremos, mas que ainda não existe, que esperamos, mas não vemos. Daquilo que está longe dos nossos olhos, mas que está dentro do nosso coração como verdade. Precisamos crer em Deus como verdade. E quando cremos em Deus como verdadeira fonte da nossa esperança, nós começamos a refletir o porquê que temos que buscá-lo. Nós já falamos aqui que muita gente tem perdido o foco e esquecido de buscar a Deus em verdade. Mas por que que é tão importante buscar a Deus? É fundamental buscar a Deus, irmãos, porque nós, ainda que sejamos o mais sincero dos cristãos, ainda que tenhamos a fé mais verdadeira, continuamos sendo como o mais miserável dos homens. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 7, lá pelo versículo 24 e versículo 25, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Temos um corpo voltado para a maldade. Vivemos em um mundo completamente corrompido e perverso. E é por isso que precisamos buscar a Deus. É por isso que todas as pessoas precisam continuamente buscar a presença de Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo de número 64, versículo 6, a Bíblia destaca que o melhor da nossa justiça, o melhor dos nossos atos, o melhor da nossa sinceridade a Deus, ele é comparado aos trapos da imundícia. É comparado nos dias atuais a um absorvente depois de utilizado e todo sujo de sangue. É isso que é o melhor que nós poderíamos nos justificar diante de Deus. Somos como um lixo. Se não tivéssemos a graça de Deus em nossas vidas, o melhor que nós seríamos era comparado a um lixo imundo e fedorento. É por isso que a igreja precisa buscar ao Senhor. É por isso que precisamos pedir as misericórdias de Deus em nossa vida. E é muito urgente que a igreja busque a presença de Deus, porque desde a antiguidade, ainda no tempo dos apóstolos, já se dizia, 1 João capítulo 2, 18, filhinhos, já é a última hora. Às vezes nos colocamos em tantas situações, preocupados com os afazeres, com as questões dessa vida, com o que faremos em 2022, em 2030, em 2040, mas há 2000 anos, a mensagem dos apóstolos, a mensagem daqueles que estavam ligados com Deus, é que já é a última hora. A quem você buscaria essa noite, se soubesse que esse é o último culto da sua vida? Qual seria o objeto da sua oração se você soubesse que depois desse culto não teríamos mais nenhuma oração? Talvez aí sim, nós nos despertaríamos para buscar intensamente a Deus, a buscarmos ao Senhor de todo o coração e o encontraríamos, porque buscaríamos em espírito e em verdade. Mas infelizmente Satanás tem conseguido entrar em nosso meio, colocando o sentimento de que não é agora, vai demorar mais um pouco, pode ser o ano que vem, daqui a 2 anos. E essa incredulidade que permeia em nosso meio faz com que muitas vezes tenhamos cultos frios, tenhamos objetivos momentâneos e esquecemos de que a qualquer momento o Senhor pode bater a porta e dizer: vem, filho, chegou a hora, esteja pronto. Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 24, 46 a 51,
ele quando fala sobre as últimas coisas, sobre os últimos dias, ele conta sobre a parábola do mordomo fiel. E ele diz que o mordomo fiel é aquele que o seu senhor viaja e deixa o mordomo cuidando da casa e dos seus empregados, e esse mordomo, ele dá comida aos empregados no momento certo, ele cuida das necessidades dos empregados. E a Bíblia destaca que bem-aventurado é o servo que quando o Senhor vier, o encontrar fazendo assim. Será que se Jesus vier hoje, Ele nos encontrará fazendo a vontade dEle, buscando a presença dEle? Porque por outro lado, na mesma parábola, o Senhor destaca que há também um mordomo infiel, que pensa em seu coração, não, meu Senhor tarda, Ele não vem agora. E dizendo assim, com essa consciência incrédula de que o Senhor vai tardar em voltar, o mordomo infiel começa a se envolver em comer, a beber e a folgar. E em consequência disso, ele deixa de fazer os afazeres para o qual foi escalado. Quanto de nós temos esfriado na fé momentaneamente e deixado de fazer os afazeres que o Senhor nos tem chamado, deixado para o ano que vem. Não, quando o Senhor estiver mais perto de voltar eu faço, deixa que eu vou orar quando chegar mais próximo da vinda de Jesus, eu vou ler a Bíblia o mês que vem, eu vou pregar o mês que vem, eu vou para a igreja a semana que vem, e tudo vamos deixando para depois, e não vemos que por se multiplicar a iniquidade, às vezes até o nosso amor está se esfriando, irmãos. Talvez você veio aqui hoje pensando que iria ouvir uma mensagem da busca pela bênção, pela vitória, mas o Senhor de fato quer nos dar grandes bênçãos e vitória. E a maior bênção e vitória que poderemos sair daqui hoje de posse dela é a bênção da consciência restabelecida de que o Senhor vem. A bênção da consciência de que o Senhor espera que estejamos trabalhando firmes e constantes na sua presença. O livro de Isaías, capítulo 59, ele aponta algo que impede a busca da presença de Deus. O profeta diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa salvar. Os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles nos separam de Deus. A nossa vida mundana, preocupado com as coisas aqui da terra, impede que tenhamos um relacionamento sincero e profundo com Deus. É por isso que o salmista Davi, quando passa a refletir sobre essa situação, particularmente com relação aos mancebos, no Salmo número 119, versículo 9, ele se questiona: como purificará então o jovem o seu caminho, já que são os pecados que nos afastam de Deus, como que vamos nos aproximar do Senhor? Ele mesmo responde e diz: observando conforme a sua palavra, examinando as escrituras do Senhor. Seremos abençoados por Deus quando vivemos uma vida de ouvir, ler e praticar as palavras dessa profecia. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo João diz que é bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que pratica as palavras desta profecia. Se nós retornarmos ao texto que foi lido aqui, inclusive pelo jovem adolescente, nós vamos observar que Jeremias, no momento em que o povo estava vivendo cativo em Babilônia, oprimido por um rei mau, ele escreve uma carta de consolo e de esperança para o servo do Senhor, e ele diz que depois dos 70 anos, o Senhor ia restabelecer a nação de Israel. E depois disso, Deus ia cumprir os planos de vida e não de morte, para dar o fim a que desejava para aquelas pessoas. E ele diz que então a nação de Israel buscaria o Senhor e o encontraria quando o buscassem de todo o coração. Passaram-se os 70 anos, a nação de Israel voltou para Jerusalém, e a primeira coisa que eles fazem, escrito lá no livro de Números, no capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz, Números não, no livro de Neemias 8, versículo 3, a Bíblia diz que o sacerdote Esdras, ele começa a ler a palavra de Deus
juntamente com aquele povo. E qual é o resultado de ler a palavra de Deus, irmãos? Ler a palavra de Deus faz com que tenhamos uma espécie de espelho em nossa frente. Ler a palavra de Deus nos faz tomar consciência de o quanto estamos errantes, do quanto estamos distante do Senhor, do tanto que estamos afastados do caminho que o Senhor deseja que estejamos andando. E aquelas pessoas começam a examinar aquele texto, e a Bíblia diz que eles começam a chorar. A nação de Israel coloca a cabeça no pó e começa a clamar: Senhor, tem misericórdia de nós. O entendimento da palavra de Deus faz com que tenhamos consciência de que precisamos buscar o Senhor. Jesus, ele estava um dia passando por uma determinada cidade, e alguém que tinha um conhecimento sobre a palavra de Deus ouviu, estava cego, e ouviu que passava por ali Jesus Cristo. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. No livro de Marcos, a Bíblia define o nome daquele homem como Bartimeu. Mas se nós lermos a mesma história no capítulo 20 de Mateus, vamos perceber que não havia ali somente o Bartimeu. No livro de Mateus capítulo 20, a Bíblia conta que eram 2 cegos. Eram 2 que estavam doentes. Mas talvez o segundo cego não teve o mesmo fervor como o de Bartimeu. Aquele segundo cego precisou ser representado por Bartimeu, que era o que estava mais avivado, que era o que estava mais disposto a buscar a presença de Deus. Talvez você fique esperando que seu marido, que sua esposa, que seu pai, que sua mãe, que seu filho, que seu irmão, que alguém vá o representar diante de Deus. Se Deus lhe der essa bênção, certamente você vai ser abençoado por estar próximo de alguém que busca a Deus. Mas não podemos esperar que isso aconteça, irmãos. Cada um individualmente precisa se dispor a buscar a presença do Senhor. Não podemos dizer que não estamos sendo abençoados porque a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, meu marido não está buscando ao Senhor. Temos que cada um individualmente, com interesse de coração, buscar a presença de Deus. E aquela nação, quando entende a presença do Senhor, quando compreende o tanto que eles estavam afastados de Deus, eles começaram a buscar a Deus. E aí eles entram num momento de jejum. A Bíblia conta, lá no capítulo 9, versículo 1, que no 27º dia daquele mês, eles decretaram um jejum nacional, onde toda a nação ia jejuar. E qual que era o motivo? Hoje em dia, muitos se jejuam ou poucos se jejuam, mas quando se jejua, os objetivos são geralmente ligados às nossas necessidades da vida terrena. Mas na Bíblia, todas as vezes que as pessoas se dispunham a jejuar, o objetivo sempre, unanimemente, era voltado à vida espiritual. Não encontramos na Bíblia alguém jejuando para conseguir um casamento, alguém jejuando para ter uma cura. O jejum era sempre ligado à vida espiritual. E depois de o sacerdote Esdras ler toda a lei do Senhor para aquela nação, é decretado um jejum, onde agora toda a nação vai buscar a presença de Deus e cumprir a profecia que foi lida de Jeremias capítulo 29, que depois de 70 anos eles retornariam, buscariam o Senhor de todo o coração e o encontraria. Aquela nação foi abençoada porque ela buscou experimentar o mais profundo do Senhor para elas. Foi reconstruído portas, foram reconstruídos muros, ferrolhos, fechaduras. O templo do Senhor foi restabelecido, a adoração foi refeita. Foram expulsos do templo aqueles que não eram servos fiéis ao Senhor. As pessoas que tinham se casado com mulheres de outros povos despediram essas mulheres e as mandaram embora, de forma a manter o casamento limpo. E assim, a nação de Israel viveu em essência o que é buscar ao Senhor e o encontrar. Irmãos, quando nós paramos para refletir sobre essa caminhada de buscar a presença de Deus, nós podemos comparar a diversas circunstâncias, algumas delas até escritas na Bíblia e outras simbolicamente representadas por poesia.
Quando olhamos, por exemplo, a vida de Jesus Cristo, nós observamos que existiam na terra diversas pessoas na humanidade naquele momento. Mas somente os que estavam em Israel tiveram o privilégio de ouvir a voz de Jesus. Mas ainda assim, algumas pessoas ouviram Jesus de longe. Sabiam que ali existia um mestre, mas nunca tiveram a oportunidade de ter intimidade, de buscá-lo. Cerca de 500 pessoas se dedicaram a buscar Jesus. Eram aqueles que estavam próximos, ouvindo os sermões, assistindo os milagres, viram Jesus multiplicar os pães, viram Jesus curar enfermos, viram Jesus proferir o sermão da montanha. Eram como as pessoas que, poderíamos dizer, tinham até aceitado Jesus, mas viviam uma vida de superficialidade espiritual. Eram como os crentes que se converteram ao Senhor, mas nunca viveram um relacionamento próximo com Deus. São as pessoas que vivem no meio da multidão, vivem na massa, dispersos, vêm no culto, mas talvez nem são vistos. Adoram a Deus em seu silêncio, mas não estão ativamente envolvidos em servir ao reino de Deus. São servidos, são alimentados, talvez até vão morar no céu pela misericórdia de Deus, mas têm perdido o privilégio de servir ao Senhor profundamente e viver um relacionamento profundo com Ele. Para isso, Deus escolheu 10 dessa multidão para serem os seus apóstolos. Esses 10, sim, viviam em intimidade com Deus, entendiam a explanação das parábolas, aquilo que o Senhor contava em mistério para a multidão. Aqueles 10 tinham o privilégio de escutar. Mas a Bíblia diz que um dia, beirando a morte, Jesus sobe ao Getsêmani e a multidão fica embaixo. Os 12 sobem com Jesus, ele para em certo ponto e convida a 3, a Pedro, Tiago e João, para ir um pouco mais acima com ele. Esses 3, irmãos, representam aqueles que têm a intimidade mais profunda com o Senhor. É aqueles que entendem o sofrimento de Jesus. É aquele que a mente já não está mais ligada nas coisas que estavam acontecendo lá na cidade. Estavam com o coração totalmente voltado para o monte. E ainda assim existe um nível mais alto da espiritualidade, que é aquele nível onde Jesus diz para os apóstolos: fiquem aqui que eu vou ali mais adiante, porque eu preciso falar reservadamente com Deus. Precisamos continuamente buscar, irmãos, alcançar o nível de falar reservadamente com Deus. Naquele momento na vida do nosso Senhor Jesus, nenhum ser humano estava pronto para buscar o Senhor, como se pode achar, a buscar o Senhor intensamente. Só o Mestre foi capaz de ir além e reservadamente falar com Deus. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos que Deus manda que Moisés construa um tabernáculo. Esse tabernáculo vai na contramão do que a sociedade egípcia entendia como presença de Deus. Para um egípcio, a presença de Deus era representado pela luz do sol. Para isso, eles construíam magníficas estruturas físicas, de forma que aquelas pirâmides, com suas pontas pontiagudas, refletissem o máximo da luz do sol em sua ponta. A pirâmide é uma estrutura feita de forma a captar o máximo da luz do sol na sua extremidade superior. De forma que durante todo o dia, o sol bate naquele ponto, representando a ligação do mundo espiritual com o mundo físico. Mas Deus vai na contramão e não manda Moisés fazer uma pirâmide, não. Para o povo de Deus não cabia pirâmide. Para o povo de Deus é mandado que fosse feito um tabernáculo. Nesse tabernáculo, de tempo em tempo, as pessoas se reuniam para congregar. Aqueles que não eram judeus não poderiam nem se aproximar da congregação. Se assim o desejassem, precisavam antes ser circuncidados. Somente os homens limpos, purificados, poderiam se ajuntar em volta do tabernáculo para buscar a presença de Deus. Aquele tabernáculo é dividido em 3 áreas. A primeira área, passando-se o cercamento do tabernáculo, havia uma espécie de varanda. Era o chamado átrio, o local da limpeza, o local da purificação.
o local onde as pessoas entregavam ao sacerdote o sacrifício que era oferecido ali na bacia, no lado de fora. Mas mais adiante, existia uma estrutura, uma espécie de barraca, de tenda, colunas fechando todas as suas bordas laterais e frontais. E o sacerdote, ele poderia entrar por aquela primeira cortina, na contramão do que o egípcio imaginava. Porque ao passar pela cortina, tal como se passa pela cortina dessa igreja, nós deixamos de observar a luz do sol. Quando se entra nas cortinas dessa igreja, estando ela fechada, não se consegue ter certeza se é dia, se é noite. Talvez até entre um pouco de luz, mas é a luz da incerteza, é a luz da penumbra, é a luz de quem não depende exclusivamente do sol, é a luz de quem já não tem mais o domínio sobre as situações da vida. Muitas vezes, nós não queremos sair do átrio, onde dominamos a situação, onde estamos no controle do problema, das circunstâncias. Muitas vezes, nós, ao entrar no local santo, temos que abrir mão do controle e confiar que agora é Deus que está controlando. Confiar que Jesus é quem está nos dando a direção. E mais adiante ainda, havia uma estrutura, que lá no livro de Números, Levítico capítulo 23, versículo 27, a Bíblia diz que esse local se chamava o Santo dos Santos. Ele era separado por uma cobertura de 20 centímetros. E somente se entrava no Santo dos Santos aquele que era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Na caminhada de fé, precisamos entender que Jesus Cristo deu a vida por nós, e ao morrer por nós, esse véu que separava o lugar santo dos santos, ele se rasgou. Jesus abriu um novo e vivo caminho que nos faz permitir acessar a esse trono. Precisamos entender que Jesus Cristo, ele quebra a barreira que nos separa do mundo, do controle das situações, para o Santo dos Santos, que é um local completamente escuro, um local onde se é envolto pela fumaça da presença de Deus. O Senhor nos chama para buscar a presença dEle no Santo dos Santos, irmãos. O Senhor nos chama para viver e acessar os aposentos do Rei. Nós somos filhos do Rei e muitas vezes atravessamos a ponte da salvação que leva ao palácio do Rei e estamos morando do lado de fora do palácio, onde há belos jardins, uma praça bonita. Mas o Senhor nos chama para entrar no palácio do Rei. E lá no palácio do Rei há um local chamado Sala do Trono, que é onde o Senhor habita, e Ele deseja que entramos naquele ponto para comemorar com Ele as bodas do Cordeiro. Que a igreja do Senhor se desperte a buscar o Senhor de verdade, a confiar que somos pecadores, não acessamos o trono da graça pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício de Jesus, pelo amor do Senhor por nós, é que temos a oportunidade maravilhosa de acessarmos a esse local exclusivo da presença do Senhor. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, ouvirei a sua oração nesse lugar. Que a igreja do Senhor entenda que nós não somos perfeitos, mas o Senhor é quem nos purifica. O Senhor quer dar vida nova a essa igreja. Por fim, eu quero lembrar os irmãos sobre um rei de Israel, o rei Manassés, segundo as Crônicas, capítulo 33. Havia um rei chamado Manassés, talvez o pior rei de Israel. Manassés vivia em tantos pecados, mas no fim da vida, ele entende que precisava buscar o Senhor com todo o coração. E ele busca o Senhor quando estava preso, humilhado, maltratado. E ele diz: Senhor, Deus dos meus pais, restaura a minha vida. Lá no versículo 3 diz que o Senhor ouve o clamor de Manassés e restaura a vida dele. Que nessa noite você venha buscar a presença do Senhor, pedindo: Senhor, restaura o meu relacionamento contigo. Estando com o relacionamento restaurado, as outras coisas serão acrescentadas. Manassés foi trazido de volta para Jerusalém,
foi restaurado a sua posição de rei, reconstruiu os muros, restabeleceu a adoração e a nação de Israel voltou a ser próspera na presença do Senhor. Que o Senhor aplique essa palavra ao coração de cada um dos irmãos e venhamos verdadeiramente buscá-lo enquanto podemos achar. Eu devolvo a palavra então ao evangelista ou ao pastor Eliseu, que irá fazer assim o que o Senhor aprover em seu coração.